Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga. Aqui nós estamos nesse sábado especial para juntos falar do amor de Deus e falar da palavra do Senhor. A nossa vida é pautada na palavra do nosso Deus, porque sem a palavra de Deus nós nada podemos fazer. Essa que é a verdade. Sem Deus nada nós podemos fazer. Amém, queridos? Já agradeço já você que já está compartilhando aí. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe, tá? O seu compartilhamento. Saiba que você está ajudando a obra do Senhor. Quando você compartilha, quando você manda a nossa live aí para os grupos de amigos, grupo da família, até o próprio grupo também da sua igreja. Amém? E falar em igreja, pessoal, hoje eu vou trazer uma palavra sobre igreja. Ok? Vou trazer uma palavra hoje sobre igreja. Então eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 em diante. Então, a gente vai comentar hoje aqui, meus amados irmãos, sobre o fundamento da igreja, tá? O fundamento da igreja. O fundamento da igreja não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é João. Lógico que eles fizeram parte da fundação da igreja, mas o fundamento da igreja é Jesus. E por isso eu quero meditar com vocês aqui na carta que Paulo envia para a igreja de Corinto, na primeira epístola dele, que ele manda essa carta para os irmãos lá em Corinto. Então veja que Paulo estava muito preocupado com certas situações que a igreja estava vivendo. Então, meus amados irmãos, a igreja de Cristo, ela não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma obra espiritual, que é construída por Deus. Amém? Então não é uma construção humana. Então a igreja, ela é fundamentada, ela foi fundada por Jesus Cristo. E aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala diretamente a uma igreja marcada por divisões, tá? Por disputas, digamos assim, né? Havia muita rivalidade entre os irmãos, né? Então a irmandade estava aí, eu posso dizer, deixa eu usar um termo aqui para você entender. A igreja, ela estava sendo marcada por divisões dentro do corpo de Cristo, disputando ali, né? Quem servia Pedro, quem servia Paulo, quem servia Apolo. E aí a gente encontra uma igreja que estava, vamos falar, infelizmente, vivendo debaixo de uma certa idolatria. E Paulo, ele repreende essa igreja aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. Então veja o que Paulo fala. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Paulo está dizendo, irmãos, eu não pude conversar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como carnais, porque ainda como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem podeis, e nem tampouco ainda pode agora. Então, por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões,
não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo. Aí ele pega e fala, porventura, não sois vós carnais, que fica aí com um grupinho dividindo aí a igreja? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí, versículo 6, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então é Deus que dá o crescimento. Aí ele pega e continua dizendo, no versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é quem dá o crescimento. Quem é que dá o crescimento? É Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Você percebe aqui? Aí, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus, e edifício de Deus. Você é a lavoura de Deus. Você é o edifício de Deus. Aí, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, Paulo, aqui no capítulo 3, pessoal, ele está falando a respeito do fundamento. O nosso fundamento é Cristo. Cristo, ele é tudo. Ele é a fundação da igreja. Ele disse, a porta do inferno não irá prevalecer diante da minha igreja. E quem é o fundador da igreja? Daniel Berg, Gunnar Wing, Paulo Leivas Macalão, Davi Martim Miranda, missionário Manuel de Melo, missionário Oswaldo Gomes, pastor Orlando de Barros, apóstolo Martins? Não, nós somos simplesmente servos do Senhor para servir. Somos servos do Senhor para servir. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguaizinho a você. Nós pecamos como você peca. Nós erramos como você erra. Nós acertamos como você acerta também. Estamos sujeitos a essas coisas. Então é muito importante você entender aqui que a igreja de Corinto estava vivendo um período ali muito complicado. Era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito, mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha muita dissensão, muita divisão, muita intriga, muita inveja. E aí Paulo, ele repreende os membros dessa igreja. Então Paulo chama a atenção dos coríntios dizendo que eles ainda eram crianças em Cristo, embora já fossem crentes e continuavam vivendo, dominado por invejas, dominado por contendas e comparações. Então isso revela que uma fé superficial, não era uma fé genuína, entendeu? Em Deus, mas era uma fé superficial que é alimentada apenas com leite, quando já deveriam estar preparados para alimentar, ou seja, para receber alimentos sólidos, mas estava ainda recebendo ainda leitinho. A gente sabe que a criança, ela necessita do leite materno da mãe. Pode ver que todos nós que mamamos na nossa mamãe, nós temos saúde, graças a Deus. Entendeu? Não que quem não mamou não tenha saúde, mas já está comprovado que quem se amamenta do seio da mamãe, ele ou ela tem mais saúde do que aquele ou aquela que nunca se alimentou
do leite materno. Então, é necessário ter o leite materno para dar o crescimento. Todas as crianças que mamaram têm um crescimento maravilhoso, um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, um crescimento em todas as áreas. Ok? Então, vamos lá. Então, Paulo aqui, ele está chamando os líderes, né, para que eles possam entender que nós não somos dono da obra de Deus. Conforme aqui no versículo 4 até o versículo 9. Entendeu? Nós não somos o dono da igreja. Então, os cristãos de Corinto estavam divididos. Estava dividindo. E a lei de Deus não é dividir, é multiplicar. Multiplicai, multiplicai. Olha lá os dons que ele deu. Para um ele deu 30, para outro ele deu 60, para outro ele deu 100. Entendeu? Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5 talentos. Então a ordem é granjear e multiplicar, não é dividir, é multiplicar. Então, aqui nós encontramos aqui que os crentes de Corinto estavam ainda vivendo ainda assim como pessoas carnais. Estavam dividindo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. Ok? Então, nós precisamos entender isso aí. Que Paulo, ele chama a nossa atenção nesses detalhes aqui. Tá? Nesses detalhes. Então, Cristo, na verdade, é o único fundamento verdadeiro. Ele deixa bem claro aqui no versículo 10 e no versículo 11, que Cristo é o verdadeiro fundamento. Então, Paulo, ele é bem claro e direto. Ele diz, ninguém pode colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. Então, toda a vida cristã, todo ministério e toda igreja deve estar firmado nele. E qualquer outro alicerce é frágil e é passageiro. Você está entendendo? Então, o próprio Deus irá provar, conforme está aqui, né? Versículo 12 em diante, né? 13, ele fala, se a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará pelo fogo, será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, Paulo está dizendo aqui, a partir do versículo 12 ao versículo 15, Paulo diz o seguinte, que a obra de cada um será provada pelo fogo. Então, Paulo usa essa imagem, pessoal, de uma construção, e alguns edificam com materiais duráveis, entendeu? Como ouro, como prata, como pedras preciosas, e outros materiais frágeis, como madeira, como feno, como a palha. Aí o fogo irá o quê? Revelar a qualidade da obra de cada um. Então devemos tomar muito cuidado com o tipo de fundamento que nós estamos aplicando na nossa vida espiritual. Eu, graças a Deus, tenho aplicado na minha vida somente Jesus, porque Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho. Então veja que tipo de fundamento você está tendo na sua fé aí. Se a sua fé é realmente genuína somente em Cristo, ou se você está tendo uma fé, como fala, em homens, ou em denominações, conforme eu citei em lives passadas aí. Então vamos lá. Então, a igreja é o templo de Deus. Aqui no versículo 16 e 17. E o seguinte, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 16. 1 Coríntios 16, 3, 16 e 17. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus, pessoal. Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita nesse corpo. Amém? Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo.
tratar do nosso corpo, porque como falei, é a morada de Deus. Então, toda sujeira que tiver dentro do nosso corpo, ou por fora, tem que ser eliminado, para que Deus possa fazer morada e a glória dele possa brilhar na nossa vida. E que as pessoas possam ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Aí no versículo 17, 3:17, Paulo diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, se alguém destruir você, que é o templo de Deus, o próprio Deus irá destruir essa pessoa. Então veja que Deus não tem o culpado para o inocente. Qualquer pessoa que tenta fazer o mal para o cristão, para o servo de Deus, e tentar destruí-lo, Deus o irá destruir totalmente. Então por isso que vale a pena servir a Deus e saber que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual que é Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado. E acima de tudo, ele é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Entre esses problemas, aqui no capítulo 3, a gente vai encontrar que havia dissensão entre aquele povo ali. Aquele grupinho, sabe? Por isso que no ministério que Deus confiou a mim, eu tirei todos aqueles grupinhos. No começo do nosso ministério, não logo no começo, mas alguns anos no nosso ministério, começou a vir almas, começou a salvar tal, e a gente com o desejo de querer agradar todo mundo. Esse que é o problema da gente como pastor, querer agradar todo mundo. Aí a gente acaba caindo no mesmo erro de Saul. Saul foi querer agradar os seus soldados e desobedeceu a Deus. Então, muitas vezes, nós queremos agradar o povo e, infelizmente, a gente acaba deixando Deus triste com a gente. Então, nós tinha o quê? Uns 10 anos por aí de fundação da igreja. A igreja foi fundada dia 5 de abril de 90. Próximo dia 5 agora de abril vai completar 36 anos de fundação. É isso? Não. 90 é 36 anos de fundação. 36 anos de fundação. Vai completar agora dia 5 de abril. Então, durante uns 10 anos, a gente manteve a palavra. Aí depois que começou Deus salvar e vir jovens e vir senhora, a gente começou a querer inovar. E essa inovação, eu falo para você, meu amigo, minha amiga, eu caí nesse erro e espero que você não caia. Porque é caindo que a gente aprende. Então, eu caí nesse erro e eu quero que você não venha a cair. Porque o sábio é aquele que vê a queda do outro e ele não vai fazer o que o outro fez. Então, seja sábio. Não faça como eu fiz. O que eu fiz? Coloquei grupo de dança, que não tem base bíblica, para agradar as irmãs. Coloquei grupo de dança dos jovens, para agradar os jovens. Entendeu? Grupo daqui, grupo dali. Então, a igreja ficou praticamente dividida. Você está entendendo? Com um grupinho aqui, grupinho ali. Isso não tem base bíblica. Então, hoje mais maduro, tá? Hoje mais maduro, mais centrado, hoje eu vejo que eu cometi um erro. Eu cometi um erro no passado de ter permitido que tivesse esses tipos de grupo, de coreografia, etc, etc. Tudo isso é palha, pessoal. É palha. Porque o que vai edificar a igreja é isso que eu estou falando para você aqui, a palavra. É a palavra que vai edificar a vida do povo. Não é esses movimentos dos quais eu, no passado, hoje eu me envergonho de falar isso, mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque serve de experiência
serviu de experiência para me passar por isso, para me ensinar você que é líder, você que é pastor de igreja. Então, não ceda essas tentações de querer ver a igreja cheia e de manter o povo, porque, na verdade, eu agradei eles e eles acabaram me desagradando. Por quê? Porque quando a gente sai fora da vontade de Deus, o que acontece? Aquele povo que se diz que está contigo, na hora da maior dificuldade que você está passando, são os primeiros que vão te abandonar e largar você sozinho dentro do barco. Então, essa experiência, a gente sabe que todo pastor é solitário. A gente sabe. E você sabe também. Não existe nenhum pastor que ele é o Superman. Não. Ele é solitário, é só ele que ele pode contar. Só com Deus e mais ninguém. Porque o rebanho é de Cristo. Mas o rebanho, muitas vezes, é influenciado por alguns espíritos que acabam fazendo com que esse rebanho se extravia para outro caminho. E às vezes o pastor não tem um controle, porque a gente não pode também impor nada, como eu nunca impus nada para as ovelhas. Nunca eu impus nada. Eu sempre preguei. Mas eu confesso que eu errei de ter cedido às irmãs para fazer grupo de coreografia, grupo de dança, grupo juvenil, grupo de crianças, assim por diante. Das crianças até eu não me arrependo, porque hoje, graças a Deus, nós temos aí o fruto aí de 2 ou de mais crianças, né? Que começou no ministério e hoje são pai e mãe. Temos exemplo aí do bispo Claudemir, né? Que começou pequenininho na igreja, hoje ele é pai de um casal de filho lindo, a pastora Gabriela, que começou também novinha na igreja, que é a esposa do bispo Claudemir, o Diego, que é marido da Kathleen, que começou pequenininho na igreja e hoje já é pai, e no mês que vem está vindo aí a Manuela também para alegrar a gente. Temos aí também quem? A Rebequinha, né, desde pequenininha na igreja, que já está uma moça, né, a glória de Deus. A Mariana também, a Mari também, que começou pequenininha na igreja e hoje já está uma moça também. Então temos fruto também de crianças que foram ensinadas, né? E permanecem até hoje na igreja firme e dando frutos. Tá? Tanto a Rebeca como a Mariana é levita da igreja. Então, são levitas que cantam, que louvam a Deus. Mas, em contrapartida, outras pessoas não souberam aproveitar a oportunidade que foram lhe dadas e começaram a se extraviar. Então, o meu intuito aqui nessa palavra, pessoal, é orientar mais a liderança, orientar os pastores, que tomem muito cuidado em abrir muito o leque, abrir muitas portas para poder agradar o rebanho. Porque quando a gente vai agradar o rebanho, a gente não agrada a Deus. Então, pare e pense se você está agradando a Deus ou se você está agradando a igreja. Entendeu? Então, nós somos servos de Deus. Não somos melhor do que ninguém. Somos servos. Como Paulo fala, quem é Apolo e quem é Paulo. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro. A não ser servos de Deus. Somos servos de Deus. Ministros de Deus. Ok? Que Deus te abençoe. E que você possa ficar com essa palavra e que você possa entender que a gente não é nada a não ser servo de Deus e templo do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra e receba também esse louvor. Vamos lá. Receba esse louvor comigo. Vamos ver. Esse louvor, eu me lembro do meu pai na fé. Todo domingo,
Antônio Rosa e a irmã Clay cantava para ele. Do manancial que é Cristo, ela traz do céu vida eterna e converte ao pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Só a Cristo, hein? Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Oh, aleluia! Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Só em Cristo, hein? Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Oh, glória a Deus! Só Jesus, Ele é a fonte da água da vida. A mulher samaritana pediu e recebeu. Peça também você do outro lado. Trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhum igual a do príncipe da paz. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Amém. Água viva, querido irmão, querida irmã. A mulher samaritana pediu e ela recebeu. Quer receber essa água viva? Ore comigo. Amado Pai Celestial, graças eu te dou pela vida do teu povo. Te apresento nesse momento, meu Pai, toda a liderança, meu Pai, que está apacentando o teu rebanho. Nós não somos melhores do que um ou outro. E nem devemos fazer comparação, assim como a igreja de Corinto estava comparando. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro. E Paulo nos ensina, Senhor, aqui, ele ensinou a igreja de Corinto, e ele também nos ensina também nos dias atuais, que o fundamento é Jesus, não é o homem. O homem simplesmente é um instrumento que o Senhor usa para edificar o teu povo, e a edificação vem do Senhor. A nossa missão é plantar, a missão do outro, entendeu? É arregar, que é cuidar. Então, um planta, o outro cuida. Um semeia, o outro vai colher. Então, aquele que semeia é um, aquele que vai, vamos falar, arregar, cuidar é outro. E aquele que vai colher é outro. E aquele que vai dar o crescimento é o Senhor. Então, que possamos entender como líderes que nós somos, pastores, que possamos entender que cada um tem um lugarzinho na obra de Deus. Nem todos vão fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Nem todos fizeram o que Paulo fez. Nem todos fizeram o que Apolo fez. Nem todos fizeram o que Pedro fez. Nem todos fizeram o que Estevão fez. Nem todos fizeram o que Tiago, que era presbítero da igreja em Jerusalém, fez.
Não. Cada um era o que Paulo diz, cooperador. Era servo de Deus, trabalhando na lavoura. Quem é a lavoura? A lavoura é o povo de Deus. E nós devemos cuidar da lavoura de Deus. E assim eu espero que o Espírito Santo nos conceda sabedoria, pastor, bispo, apóstolo, missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos que estão na obra do Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria para cuidar da lavoura de Deus. E nunca esqueça que todo servo de Deus é edifício de Deus. Conforme Paulo fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós somos templo do Espírito de Deus. E se alguém destruir você, que é templo de Deus, Deus irá destruir essa pessoa. Então fique tranquilo, porque Deus está falando aqui que Ele vai preservar você. Ele vai guardar você. Ele vai preservar e Ele vai guardar você. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está vivendo um momento de depressão, como Elias, o tibista, viveu, quando ele foi usado por Deus. Fogo do céu desceu ali no Monte Carmelo, consumiu o holocausto, e ele levou até o vale e matou os 850 falsos profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, ou Azerá, depende conforme você quer entender, tá? 850 ele passou ao fio da espada, e Jezabel ficou furiosa e ela ameaçou tirar a vida dele. Agora, este homem que havia feito cair fogo dos céus, com duas palavras, ele disse: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo e que tu és Deus. Desceu o fogo do céu. Agora ele entra num período de prova. Ele foge para o deserto, vai se esconder de uma mulher. Mas eu quero dizer para você que esta mulher, ela continua hoje operando também nos dias atuais. Aonde, apóstolo? No meio da igreja. O espírito de Jezabel é uma entidade espiritual que tenta matar os profetas de Deus, calar os homens de Deus. Por isso, meu amigo pastor, minha amiga pastora, missionária, bispa, cantora, profetisa do Senhor, profeta do Senhor, às vezes o inimigo quer calar você, mas Deus manda eu te dizer, não pode calar e jamais irá calar uma pessoa que Deus escolheu para determinada obra. Então, se você foi chamado para louvar, louve ao Senhor. Se você foi chamado para ganhar almas para o Senhor Jesus, continue ganhando almas para o Senhor Jesus. Se você foi chamado para apacentar, apacenta com amor, com carinho, não com domínio, mas com amor e com carinho, e mostrando para o rebanho que o pastor verdadeiro é o Senhor Jesus, e que nós somos pastores, sim, mas o sumo pastor é Jesus. Espero que você tenha gostado, tá, dessa palavra, porque eu gostei muito. E eu vou terminar agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo a Deus que continue com você, te guardando, pastor, e te protegendo você e o rebanho que Deus colocou em suas mãos. Deus abençoe a todos os pastores, principalmente o das antigas, principalmente os pastores das antigas como eu, os cabelinhos brancos como eu. Olha aí. Perecer. Eu não tenho um dom de cântico. Deus me deu o dom da palavra e o dom da oração. Isso eu sei. Eu sei a ferramenta que Deus me deu: o dom de orar e o dom de pregar. Água viva da fonte de amor,
Só Jesus nos pode dar. Amém? Dele vem Deus abençoe. Fique na paz. Uma excelente noite de paz. E que você possa, amanhã, culto da família, descer com o povo, com a sua família, para juntos louvarmos ao Senhor e declarar: não existe outro nome dado dentre os homens que importa que sejamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é aquele que faz de nós ter vida e vida com abundância. Beba dessa água aí, que é o Espírito Santo de Deus. Receba. E eu aguardo vocês amanhã lá comigo. Trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhum igual a do príncipe da paz. Essa água quem quiser beber. Só a Cristo deve recorrer. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Aguarde vocês amanhã no culto da família, hein? Às 10 horas. Um beijo e até amanhã.